pessoal, tudo bem? O SV Taon tá no ar e eu vou bater um papo agora com uma pessoa muito especial, uma figura muito conhecida no cenário supermercadista, Rafael Haddad, tudo bem? Oi, Dani, obrigado. Fala pessoal que está assistindo hoje, sejam todos bem-vindos a esse episódio. Vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho sobre as tendências do supermercado, papo bem interessante aqui com a Dani, então fica até o final aí que você não vai se arrepender. O Rafael, ele é supermercadista, ele vai contar um pouco da história dele, ele também é influencer. Ele tem uma trajetória bem interessante aí nesse cenário, né, do setor. Rafael, conta pra gente da sua história, como é que você caiu aí no supermercado? Massa. Todo supermercadista, inclusive essa galera que está nos assistindo hoje, eu sempre falo que o supermercadista ele tem uma história muito sofrida. Às vezes a gente olha muitos que tem várias lojas hoje, a gente pensa que a vida deles é muito fácil. E eu sei que não é, porque eu senti isso na pele, né? A nossa história dentro de um supermercado começou com os meus pais. Meu pai ele era feirante de rua, né? Nossa. E ele ralava muito, assim, porque ele fazia feira quase todos os dias da semana e ele não conseguia ficar muito tempo com a gente. E aí ele falou assim, cara, eu vou empreender, vou construir um supermercado. Aí ele decidiu abrir uma lojinha, né, de 100 metros quadrados ali para começar, junto com a minha mãe. Qual ali, região, Rafael? no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Uhum. E aí ele começou a empreender, etc e tal. E antigamente, Dani, acho que quem está assistindo também sabe disso, era muito mais fácil você crescer do que nos dias atuais. Complexidade tributária, impostos, concorrência, não existe atacado, a era de tecnologia, né, não é como é hoje. Então, por diversas circunstâncias era muito mais fácil. E foi o que acabou acontecendo. A loja do meu pai deu muito certo, começou a crescer demais, né, e vendendo bem. Era uma mercearia? Começou como uma merceariazinha, assim. Qual era o nome? Catuxa. Já era Laticínios. Catuxa. Começou como Laticínios Catuxa Uhum. e depois foi para supermercado. Mercadinho Catuxa e depois supermercado Catuxa. Evolução, né? Foi evolução, mercearia, mercadinho. Não, mas é engraçado porque hoje, às vezes, você passa na rua, aí você vê até um supermercadinho, alguma coisa, você vê um puta lojão, assim, né? E é legal, né? Porque você fala assim, cara, esse cara começou pequeno, assim emocional. como eu. E aí, Dani, a gente começou a ter bastante desafio nesse sentido, por quê? Porque o negócio cresceu muito, mas os meus pais, como empreendedores, eles não cresceram no mesmo ritmo. Então, assim, meus pais eram pessoas muito simples, né? Eles estudaram até a 4ª série. Então, meu pai não sabia como precificar, ele não sabia como fazer uma estratégia de marketing, ele não sabia como desenvolver pessoas. Tudo que a gente ensina nos dias de hoje, eles não sabiam. Ele sabia comprar e vender, né? Basicamente, Botar na loja porque é o que ele fazia na feira. Ele comprava ali no Ceasa e vendia para o cliente. Então, assim, a exposição, você colocar maçã ali ou mamão ali, não mudava em tese muita coisa, né? E aí, onde começou os problemas da nossa família, né? Porque os meus pais começaram a trabalhar das 7 da manhã às 11 da noite, de domingo a domingo, não tinham folga. E eu fui criado na mão dos outros, na mão de tia, na mão de avó, na mão de babá, na mão de fulano, ciclano. Isso foi sempre muito desafiador na minha vida. Eu cresci longe dos meus pais, né? E quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, o meu pai acabou falecendo de câncer aos 50 anos de idade. E eu sempre falo assim que o meu pai, o mercado levou a vida dele. Porque não tem como, assim, não existe você manter uma vida equilibrada por muitos anos. E meu pai trabalhou praticamente ali 15 a 20 anos num ritmo insano. Ele estava acostumado, não doía tanto, mas era insustentável do ponto de vista de saúde. Não tinha tempo pra nada, né? Não tinha. Só trabalhou. Eu lembro que o nosso Natal, às vezes, começava 11 horas da noite, quando meu pai chegava cansado, Ele só queria fechava dormir. a loja. E aí, como aqui em São Paulo não pode abrir a loja dia 25, o nosso Natal só começava no outro dia, não tinha aquela véspera, sabe? Do dia 24 pro 25 e tal. E aí, Dani, eu sofri muito, assim, sabe? Eu lembro que no dia que meu pai faleceu, né, eu tava no enterro dele, eu falei, cara, eu nunca mais entro num supermercado na minha vida. Não quero isso pra mim, chega, vou embora. E fui realmente embora, né? Trabalhei no mercado de trabalho, fui pro ramo farmacêutico, trabalhei numa indústria. Aí depois eu acabei fazendo um trabalho voluntário, eu servi como missionário de uma igreja e fui mandado pro sul da Argentina fazer esse trabalho voluntário, né? Fazia proselitismo, mas também ajudava, né, a comunidade local, rebocava a parede, tirava a neve do telhado, enfim, fazia várias atividades assim. E aí depois de um tempo eu tive um problema de saúde, tive um problema no joelho, na coluna, acabei indo embora. E nisso, né, eu recebi uma oportunidade para fazer faculdade nos Estados Unidos, em psicologia, né? O meu líder nesse projeto voluntário, ele tinha reconhecido em mim, né, atributos compatíveis, né,
a Só psicologia. que você não sabia ainda para qual Não área sabia. você ia cair. Eu tinha me formado Por em exemplo. administração aqui no Brasil, mas eu não fazia ideia do que eu queria da minha vida, né? Só não era varejo. Não, isso era uma certeza. A única certeza na vida que eu tinha era a morte, que eu não queria trabalhar em supermercado. Olha aí, pessoal. Olha o que aconteceu. Mas é a realidade, assim, e eu compartilho porque, às vezes, as pessoas que estão assistindo, provavelmente elas têm várias frustrações de várias coisas que acontecem no dia a dia da loja. E por muitas vezes elas decidem encerrar e desistir. E eu desisti, né? Por um momento eu fui embora, eu abandonei. E aquilo, de certa forma, foi um problema, mas também é onde dá início à minha jornada, né? Porque eu acabei indo estudar, fiquei 1 ano lá estudando psicologia, eu fiz extensão universitária na área de psicologia, porque eu tinha me formado em administração, e aí quando eu terminasse com o inglês mais afiado, eu ia fazer uma graduação e minha meta era, depois de 1 ano, né, era começar a viver lá e trabalhar com a área, né. Só que depois, um pouco antes de eu terminar a extensão, eu recebo um dia uma ligação da minha mãe, dizendo que ela estava com 2 milhões de reais em dívida na loja, no supermercado. E foi um baque muito duro, assim, pra mim. Porque ela ficou administrando o negócio enquanto você estava fora. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, só que minha irmã já estava morando em Londres. Ela tinha casado e também não queria saber. E aí, pois bem, né? Tive que voltar, abandonei minha faculdade dos Estados Unidos, não tinha... correndo e voltou. Eu fiquei sabendo, acho que dia 5, dia 20 eu já estava no Brasil. Foi muito perto do Natal, 22, assim. Eu lembro que eu voltei faltando 2 dias pro Natal, foi em dezembro, né? E, assim, eu fui na faculdade, tentei trancar, né? Lá não pode, lá a faculdade é uma coisa muito séria, né? E aí eu acabei voltando, né? E aí nesse processo, Dani, eu peguei, assim, sócios, familiares, fornecedores, clientes, funcionários, enfim, fazendo muita coisa errada. Eu acho que uma loja que fatura 1,5 milhão por mês, que era o que faturava na época, e acaba devendo mais até do que fatura, né? Não é do dia para a noite que você chega numa dívida dessa, então muita besteira tem que acontecer no dia a dia, né? E aí foi onde eu voltei para ajudar minha mãe, né? E aí uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, né? Alguns que quando chegam até mim, estão com dívidas financeiras, eles perguntam, né? Fala, Rafa, o que você fez? Né, na época, eu falei, cara, o que eu fazia? Eu abria o setor, né, eu olhava quanto vendia, eu olhava quem eram as pessoas e eu olhava os processos. Então, indicadores, pessoas e processos. Eu via quais processos estavam sendo seguidos ou não, os indicadores de venda. Então, por exemplo, assim, a gente hoje no supermercado, a gente tem como indicador de 30 a 35 mil de faturamento por colaborador. Então, vamos supor que naquele setor eu tinha, sei lá, 10 pessoas, mas ao invés de faturar 350 mil, faturava 200. Então eu sabia que tinha pessoas demais ali naquele setor. Então eu comecei a organizar a casa, né? E quando você está em dívida, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir a sua despesa, aumentar a sua venda, né? E melhorar a sua margem. Não tem muita mágica, né? Não tem, né, muito segredo, né? E aí a gente começou a trabalhar firme nisso. 2 anos e meio, 3 anos depois, a gente conseguiu pagar praticamente quase toda a dívida, né? Foi bem desafiador. E aí no dia que eu paguei a dívida, Dani, eu falei assim, agora a minha meta está cumprida, agora eu vou voltar para os Estados Unidos. Né? Não queria ficar aqui no Brasil, porque eu nunca me vi sendo dono do supermercado, nunca quis ser dono do supermercado. Você veio para pagar aquele incêndio ali. Pontual. E eu já tava pé da vida, assim, porque eu já tinha abandonado muita coisa para estar lá. Eu tava noivo, eu tinha um excelente carro, eu morava num lugar maravilhoso. Sua noiva, ela é americana? Ela era brasileira. Hoje é minha esposa. Eu conheci ela lá. Mas assim, ela ficou lá ou ela veio? Não, ela voltou comigo. E aí, assim, ela, né, dentro desse contexto, assim, eu abandonei muita coisa e eu queria voltar. E aí, os sócios lá, todo mundo se reuniu e eles entenderam que se eu fosse embora, as coisas não iam ficar muito boas, né? Eu falei, show de bola. E aí vai o primeiro aprendizado, talvez, desse podcast. Foi o que eu falei para eles numa sala de reunião, né? Eu falei, olha, eu não consigo ser sócio de pessoas que não têm o mesmo valor do que eu. Porque, assim, eu tinha pego todo mundo fazendo um monte de falcatrua, só que minha mãe não deixava eu falar para eles que eu tinha pego. Porque minha mãe sempre foi de querer passar os panos quentes. Uma fé mesmo. Sim. Roubando mesmo. Sim, literalmente. De várias formas diferentes, assim. Porque estavam acostumados, né? E ninguém... Sim.
Tem familiar meu que tem casa aí avaliada em milhões, pô. Vocês empregavam muitos familiares? Na época, quando eu cheguei, a gente tinha quase uns 8. 10% da loja era composto por familiar. E isso era muito ruim. Porque não eram pessoas qualificadas para assumir a posição que estavam. Não é por ser familiar, né? Estavam por confiança. A pessoa ser capacitada. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, confie e confere. Confie e confere. E se as pessoas elas não gostam dessa clareza de que você ali... mas você está duvidando de mim? Porque muito familiar, Dani, faz muito sequestro emocional. E começa a fazer chantagem emocional com umas com as outras, né? E elas muitas vezes levam para o lado pessoal e para mim isso não tem profissionalismo nenhum. E assim, se você não gosta de prestar conta, se você não gosta de dar clareza aos seus sócios, aos seus familiares, existem 2 caminhos. Ou você está envolvido em alguma falcatrua, né? Ou você é imaturo o suficiente a ponto de não querer uma gestão profissional. E aí, os 2 caminhos te levam a quê? A não estar com essas pessoas, né? E aí, no dia eu falei, cara, eu não quero ficar aqui. E assim, não fui eu. Eu falei assim, olha, eu não vou querer comprar a parte de vocês, mas eu abro mão da minha e né, a gente negocia aqui um valor. Mas não. Eu falei, então tá bom, eu fico. Mas com eles eu não trabalho. E aí, chegou que a gente tomou uma decisão que eles iriam embora. Né? A gente foi lá... E a gente foi lá no banco, né? Eu paguei a última parcela, uma semana depois eu tava no banco pedindo mais dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para comprar a parte deles. Sim. E aí a gente comprou e financiou e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque é do seu jeito, né? Você que vai editar. E aí, assim, os fornecedores, Dani, na nossa região, por exemplo, só na Distrital Sul aqui da APAS, a gente tem, sei lá, mais de 100 pessoas no grupo ali do WhatsApp. Então, eu tenho fornecedores que atendem vários concorrentes e lojas próximas ali da região. E aí, uma loja que mal conseguia pagar boleto, começar a negociar mercadoria em pallet, começar a ter uma postura diferente, chamou a atenção de muita gente. Foi quando esses fornecedores começaram a falar sobre o meu trabalho e eu comecei a prestar consultoria para algumas lojas. E olha como é engraçado, Dani. Eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo, assim. Tinha vezes que eu cobrava, assim, R$100 do supermercadista. Eu passava o dia inteiro na loja do cara resolvendo problema para ele, fazendo consultoria, treinamento, sabe? E porque assim, como eu tinha casado na época, eu tava no começo de casamento, tava sem grana, o mercado também não podia. Eu tirava um salário mínimo no mercado. De verdade, eu tirava um salário mínimo. O dono, né? Então, às vezes, eu fazia umas consultorias e um treinamento, sei lá, eu conseguia dobrar, às vezes triplicar meu salário, cobrando pouco, mas para mim já fazia muita diferença. E foi uma bagagem muito grande para mim. Você se transformou em um consultor naquele momento? Naquela época, sim. E foi muito bom porque existe o Rafael, dono da loja, que fala uma coisa e as pessoas executam. E existe o Rafael, consultor, que está numa loja onde as pessoas não te conhecem, não te respeitam porque não sabem quem você é. E ter que fazer essas coisas era muito desafiador. Hoje você está em todas essas frentes. Hoje eu não faço mais consultoria em loja. Hoje eu dou treinamento. É diferente. Então eu vou lá, dou um treinamento pontual. Mas hoje consultoria eu não faço mais porque eu não tenho tempo. Então hoje você é dono do supermercado, você faz treinamento e também influencer. Isso, e várias outras coisas, E você vai entender ao longo da minha história. O dia tem 24 horas. E aí foi engraçado, porque nessa época eu comecei a fazer alguns trabalhos e nisso, eu lembro que em 2018, eu acho, que eu recebi um convite da APAS, né, para fazer uma aula, enfim, essas aulas que a escola APAS faz, e foi muito legal para minha experiência. E naquele dia eu falei assim, cara, acho que encontrei uma coisa legal, assim, acho que encontrei uma coisa que eu realmente gosto. Porque até então eu fazia só para ajudar na renda. Só que assim, lá dentro de mim, existia ainda aquele sonho de ser psicólogo ou de ser professor universitário. E a minha postura como não querer ser dono do supermercado ainda se mantém até hoje, tá? Eu não gosto de ser, assim, eu tenho uma loja, administro muito bem, ela roda sozinha. Você tem pessoas, você tenho pessoas treinadas. Um time, hoje adequado, sim, para conseguir tocar. Hoje eu não faço mais parte do grupo atuante do supermercado, né? E aí veio a pandemia, 2020. O que mudou no Rafael?
E nessa transição, o que mudou? Mudou alguma coisa na Ah, pandemia? muito. Com a pandemia, fora que a gente já Muito. sabe aí, né? Na Eu acho que, economia, eu acho que assim, ó, isso é o primeiro problema é que o dono do supermercado, muitas vezes, como ele não tem muito acesso a outros donos, ele acha que tudo que aconteceu com ele só aconteceu com ele. eles são fechados, né? Eles São. nunca, não gostam de Sim. compartilhar a informação, né? E Acho- quando eu fui para o digital, eu conheci diversos outros Rafaéis. Pessoas exatamente com a mesma história que eu. Olha, Exatamente com a mesma história. Pessoas que perderam pai, mãe, pessoas que tiveram vários desafios, que faliram empresas. E eles se identificaram muito. E eu sempre falo assim, na psicologia a gente aprende isso, né? Que a dor conecta. Quando você tem uma dor em comum comigo, a gente se apoia, a gente se ajuda. E aí veio a pandemia, em março começou o lockdown, eu acho, né? 2020, né? Em maio eu criei minha conta no Instagram. E nessa Não jornada... tinha, não tinha. Não tinha. Era tudo assim no... Ó, me passaram o seu número de WhatsApp. Você que resolve os problemas de dívida no mercado, o pessoal me falava dessa forma. E aí, assim, né, a pandemia veio, aí eu criei um canal no Instagram, só que nessa jornada eu fiz ainda um mestrado na FGV de varejo, né, até o Abílio participou da turma lá com também o time do Morgado, foi né, um cara sensacional. Grande Pedro aí, né? Pra mim ele é imortal. Não é? Pra mim ele é imortal. O que você acha Pra mim, da figura? Pra mim ele hoje é uma das 5 maiores inspirações que eu tenho na minha vida. Já li todos os livros dele, Incrível, né, o o trabalho. lifestyle dele, a maneira como ele tem o equilíbrio de vida, a serenidade que ele responde cada pergunta com a idade que ele tinha. Segurança, né? Eu nunca vi. E assim, construir o que ele construiu, poucos fizeram. Ainda mais falando de supermercado e varejo, que é muito desafiador. E Pra ser mim, respeitado, né? E ser uma referência mundial, assim. pra mim ele é imortal. Eu admiro demais ele, assim. E acho que não tem, né? Outra pessoa tem. Ah, não tem. Nesse momento a gente... Talvez possam ter até pessoas tão boas quanto eles, mas pra mim não... Empresários desse nível que você fala, com essa bagagem, com essa... né? É igual a gente fala no futebol, né? Eu lembro que a gente tá vendo, né, Ronaldo Fenômeno, né, esses caras. Provavelmente outros jogadores já até foram melhores, mas sabe, quando a gente via o Ronaldo ganhando a Copa do Mundo, etc e tal, no nosso coração marca de uma maneira tão forte assim. Que envolve muito mais do que o talento, né? Envolve tudo que porque a pessoa, o talento faz parte, é uma das coisas, todo o comprometimento. Mas o modelo mental do Abílio é uma coisa que eu mais admirava nele, o modelo mental. E ele me ensinou muito, assim. E aí, eu sempre fui um cara muito do meio acadêmico, né? Então, eu tinha feito uma faculdade de administração, fiz uma extensão, fiz um mestrado, né? E também acabei fazendo outra extensão em marketing para varejo. E aí, eu decidi criar minha conta no Instagram. Era pandemia e tal, não tinha muito o que fazer. Aí eu falei assim, cara, eu vou compartilhar as coisas que eu estudo. Se você pega os meus primeiros posts no Instagram, você desce lá, rola, você vai ver que eu fazia resumo de livro que eu lia, né? E aí eu comecei a falar as coisas de mercado, etc e tal, e comecei aos poucos, e aí eu conheci outras pessoas no ramo, e enfim, e aí acabou que as pessoas gostavam muito do meu conteúdo. Só que eu lembro que quando eu fazia a linha editorial do meu Instagram, né, eu falava de vendas, eu falava de outras coisas, mas não gostava de falar disso, assim. E uma coisa que que eu mais gostava de escrever era sobre pessoas, né, porque eu também tinha o sonho, né, de ser psicólogo, né, e tal. E aí eu comecei a escrever muito sobre isso, a estudar muito sobre isso, e eu percebi que era uma carência do setor. Só que essa carência, por um breve momento, ela ficou escondida na pandemia, porque como muito lugar fechou, muita gente ficou desempregada, muita gente começou a trabalhar em supermercado, né? Eu tive casos, assim, eu já fiquei sabendo, casos de até médicos trabalharem dentro de supermercado, pra você ter uma noção, né? Que atuavam em áreas que, né, não eram necessárias na pandemia e foram trabalhar para não né, ter dinheiro na conta ali para poder botar comida na mesa. Só que depois de 2021, né, 22 ali que começou a tudo se restabelecer de forma normal, o varejo ele começou a ter uma queda acentuada na questão da mão de obra, né? Isso, quem diria, né? Que então, um dia se teria dificuldade para contratar até para funções básicas.
dentro da loja. É isso. E aí eu comecei a estudar muito e eu comecei a me especializar cada vez mais nessa área, né? Comecei a fazer cursos, fiz até curso com o Tony Robbins, né? O coach, um dos coaches mais famosos do mundo lá nos Estados Unidos e tal. Comecei a aprender bastante sobre dinâmica, sobre treinamento de alto impacto. Então, hoje a gente tem uma gama de recursos diferentes assim, para aplicar dentro do nosso cronograma a fim de conseguir ajudar as pessoas nessa área. E como é que você avalia hoje, agora falando do trabalho, gente, o Rafael ele faz um trabalho muito interessante nessa área de capacitação, né, de profissionais e de líderes. Ele vai falar um pouquinho pra gente aqui. E como é que você vê, Rafa, hoje a questão da importância realmente das pessoas dentro do supermercado, a questão da diversidade, a questão... E fala um pouco desse trabalho, como é que ele... Que pé que tá hoje, né, esse trabalho? Eu vou usar uma frase que o Abílio me ensinou. Ele falou assim, Rafael, as pessoas são o ativo mais importante da sua loja. Se você pega esse iPhone aqui, taca ele no chão, quebra, pum, né? Ele racha no meio. Você vai lá na loja da Apple, você compra um do mesmo tamanho, da mesma cor, exatamente igual. Mesma função, e se o gerente for embora da sua loja, você faz o quê? Você vai rezar e ajoelhar e pedir pro Papai do Céu mandar alguém igual? Isso não vai acontecer. Então, ele falou assim, eu descobri isso em 1994, eu acho, ou 95, e aí um tempo depois ele inclusive fundou a faculdade, a Universidade Pão de Açúcar, né? Ou seja, o Abílio era tão fora da curva que na década de 90, quando tinha abundância de pessoas no mercado, ele criou a universidade lá de treinamentos dentro do próprio Pão de Açúcar para quê? Para treinar mão de obra qualificada para ser compatível com a expansão de lojas que eles estavam fazendo. Ou seja, ele já tinha entendido na década de 90 que o que freava a expansão de loja dele era falta de pessoas. E ele falou isso pra gente lá na sala de aula e naquele dia virou minha chave. E realmente, se você que está assistindo aqui a gente hoje, se você for parar para pensar, não é problema de crédito, não é problema de dinheiro, não é problema de mercadoria, não é falta de fornecedor, não é falta de recurso tecnológico, não é problema de infraestrutura, não é falta de ponto, não é nada. O que trava hoje é o cara olhar e falar assim, cara, mas eu não tenho ninguém na minha loja hoje que pode ser o meu gerente nessa loja nova. Então o problema hoje da expansão do supermercado está muito nas pessoas, né? E hoje... uma pessoa que tem qualquer tipo de preconceito, por exemplo, relacionado, né, à inclusão, né, que se fala tanto hoje no varejo, esse cara ele vai ficar para trás. Porque se ele tiver problemas com isso, o concorrente dele não tem. E essas pessoas são tão qualificadas quanto. O consumidor tem que se ver, né? Sim. Eu acho, né? Ele tem que entrar na loja e se ver. Olha, se identificar. E sabe o que eu tenho percebido bastante, Dani? Eu escrevi um livro sobre recrutamento e seleção. O grande problema hoje que muito supermercadista tem é o seguinte: eles não têm um planejamento relacionado a pessoas na loja deles. Aí eles vão lá e eles demitem uma pessoa. Aí eles precisam repor essa vaga a todo custo. E eles querem contratar rapidamente alguém, né? E aí... eles entrevistam algumas pessoas, poucas pessoas, menos do que deveria, né, obviamente, e eles olham a pessoa que tecnicamente pode suprir aquele buraco que foi deixado. E eles vão lá e contratam. Só que qual que é o grande problema? Tecnicamente resolve? Resolve. Só que o que sustenta um colaborador dentro de um supermercado a longo prazo não é a parte técnica, é o comportamento. 9 a cada 10 pessoas que são demitidas hoje dentro de um supermercado não são por problemas técnicos. Não é o não sei fazer. É o não quero fazer, ou seja, são por problemas comportamentais. Então, se eu sei que esse é o maior motivo pelo qual eu demito as pessoas, por que eu não contrato olhando exatamente para esse requisito? Que foi o que a gente estava conversando antes do episódio começar. Só que para eu olhar essas pessoas com viés comportamental, ou seja, eu não vou olhar com a técnica, eu preciso ter o quê? Um espaço dentro da minha empresa onde eu consigo capacitar, treinar e desenvolver essas pessoas a ponto de que, tecnicamente, elas cheguem lá. Porque não adianta eu ter só pessoas com bom comportamento e não saber fazer. Porque isso também é um problema. Por mais que a gente, mas a pessoa não vai ser tóxica, a pessoa não vai ser uma laranja podre, mas
você ser uma pessoa boa e não dar resultados também é um problema. É porque hoje o nível tá tão ruim que a gente se contenta com pouco. Tá entendendo? Então eu acho que o supermercadista, Dani, ele também vai ter que se reciclar, ele vai ter que se moldar perante as circunstâncias. Esses cursos que você dá é voltado para o supermercadista? Voltado pro varejista. Qual é o nome dele? Fábrica de Líderes. Tá, e no caso, para quem quiser, olha, ter acesso ao curso, como é que faz? Massa, Rafa? é só me procurar nas redes sociais, me chamar lá no inbox, tanto do LinkedIn como no Instagram, que meu time tá conectado. Hoje eu tenho um time de 11 pessoas. Existe um formato para o mercadista, ele vai para lá, como é que faz? Ele Tem fica no vários lugar? tipos. A gente faz evento presencial, a gente vai até a empresa, a gente faz eventos online, a gente tem diversos tipos de treinamentos diferentes. Aí vocês nos chamem lá que tem um portfólio grande. grande. Adesão? Os supermercadistas têm Muito. procurado? Eu tenho mais de 1.000 alunos no Brasil. E geralmente são cargos de diretoria? Eu atendo hoje todos os níveis. Tanto diretoria, gerência, encarregados, Mas geralmente é quem operacional. lidera. É quem lidera. Depende muito, Dani. Assim, por exemplo, tem lojas que eles já estão com uma maturidade mais estabelecida e eles falam assim, Rafael, eu preciso fazer um trabalho para o operacional porque eu já quero preparar a segunda camada pensando na minha expansão. Tem um cara que tem 1, 2 lojas que ele está tendo problema de organização e aí sim ele precisa focar muito no líder. Mas, por exemplo, eu tenho hoje, né, algumas lojas que são gigantescas, que aí eu trabalho também liderança, encarregados. Já trabalho muito, inclusive, com sucessores, né, filhos de donos que estão assumindo o negócio. Então, a gente tem uma expertise, assim, das mais diversas formas. Você acha que como mudar essa ideia de que o supermercado não é uma boa empresa? Quando eu quero dizer, não é um lugar onde você possa fazer uma carreira, onde você que você só entre como um emprego, né? Porque muitas vezes é a porta do primeiro emprego. E a pessoa fica ali e vai embora. Como reter? A gente tem a questão financeira, a gente tem a questão de que abre todos os dias. A juventude realmente não quer, ela não quer trabalhar. Sim. De domingo a domingo. Não, eu costumo dizer também que eles querem emprego e não trabalho. Mas o consumidor quer comprar de domingo a domingo. Você entende a situação? Como é que você... Esses dias um supermercadista, ele me mandou uma pergunta no Instagram que ele falou assim, como posso dar aparência que a minha loja é um bom local para se trabalhar? E eu falei assim, cara, esse é o grande problema de muitos supermercados. Eles querem trabalhar a aparência. Eles querem fingir que a loja deles é o melhor lugar. Beleza por eles fora, querem, né? Eles querem, por exemplo, assim, eles acham que pintar uma parede, colocar missão, visão, valores e um prêmio ou outro ali ao longo do ano já é fazer demais. E aí se eu pergunto para eles assim, cara, você colocaria seus filhos hoje para trabalhar num supermercado? A maioria deles responde que não. Então, o que eu acho? Eu acho que você pode trabalhar de diversas formas. A motivação ela tem 3 fases, né? Ela tem 3 sentidos. A motivação intrínseca, né? Que é o reconhecimento. A motivação extrínseca, que é a recompensa. E o propósito. A motivação intrínseca, que é o reconhecimento, isso é uma das coisas que mais falta hoje no dia a dia. Então você tem líderes hoje que não reconhecem nada nas pessoas. Você tem donos de supermercado que não reconhecem nada do que os líderes fazem. E muitas vezes eles acreditam que é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não é só dinheiro. Se sua mãe te desse uma nota de R$10 para cada coisa boa que você fizesse na vida e nunca te falasse um eu te amo, filha, você acha que a tua relação com a sua mãe seria a mesma? Não. Não, provavelmente. Não é dinheiro. Não é só dinheiro. Só que o dinheiro também é importante. Sim. Por exemplo, eu tenho uma colaboradora na minha rede, cara, ela tem 3 filhos, de 3 pais diferentes, e onde nenhum paga pensão. Cara, ela tem vários desafios. Eu sei que não é culpa minha isso, mas a partir do momento que ela é minha funcionária, eu tenho responsabilidade em pelo menos manter um bom ambiente para ela trabalhar. E tentar ajudar, de uma certa maneira, ela a criar, sim, ela e sanar esse problema. Ela não vive, ela sobrevive. Claro. Uma pessoa dessa, ela sobrevive. Sim. E então,
Como que eu posso fazer? Eu trabalho com metas, né, onde eu dou prêmios financeiros, meta de faturamento, meta de margem, meta de perda, ou seja, dependendo do estímulo do mês ali, eu faço alguma ação. É mês a mês? Mês a mês. Ou semana a semana? Não, mês a mês. Claro, a gente debate meta semanalmente, né, porque não adianta só falar, ó, dia 1º, pessoal, a meta é essa, vamos fazer isso, show de bola, e chegar lá no dia 31, achar que vai estar resolvido. Não, a meta ela tem que ser vivenciada todos os dias. Mas a recompensa pela meta, o fechamento, ele é mensal. Entendi. Geralmente é no salário mesmo. Isso. E aí, por exemplo, cara, às vezes você vai ver as condições dentro de um supermercado, você vê um refeitório precário, você não vê talher, você vê um micro-ondas que tá caindo aos pedaços, você vê um fogão com problema, você tem lá uma mesa, eu falo porque esses já foram os meus problemas, você tem lá uma mesa para almoçar com 6 lugares, mas sair 20 pessoas na mesma hora, e aí você tem pessoa que tem que ficar sentado no chão para comer, né? Então, eu acho que o supermercadista ele precisa começar a olhar para as pessoas de um jeito diferente, e eu sempre falo, cara, o básico bem feito ele já é um começo. Então, você dá uma condição adequada num refeitório. Por exemplo, uma coisa que eu fiz muito, e deu muito certo, foi uma sala de descompressão. Ou seja, a gente alugou uma casa perto da minha loja. Né? Lá não tinha espaço para fazer. Não tinha espaço. Adequado não. Onde a gente colocou puff, sofá-cama, televisão, Wi-Fi. A gente colocou mesa para eles jogarem dominó, mesa para eles jogarem truco, enfim, e eles darem essa descompressão. Na hora do almoço vai lá? Isso, almoça, aí já descansa, dorme e tal. Aí muitas vezes fala, mas isso é o básico. Eu concordo, é o básico. Mas isso ajudou muito, assim, porque às vezes o ambiente ele é muito pesado. E o cara, ele fica lá naquele horário de almoço dele, ele consegue, sabe, se desconectar. Ele consegue gerar relacionamento com outros colaboradores, porque você tem um ponto de interesse em comum. Né? Então, tem sido um fator muito decisivo. Além da premiação, né, em dinheiro que a gente faz, ações de endomarketing. Então, por exemplo, aniversariante do mês. Todo mês eu peço pro pessoal da padaria fazer, eles fazem um super bolo, assim, parece aqueles bolos de festa de prefeitura, sabe, dessas cidades menores, que começa a bagunça ali e tal, a gente faz um bolo imenso, assim, para todo mundo comer. Ah, mas meu aniversário é só em dezembro, não tem problema, você vai comer também. Né? Você vai cantar parabéns pro seu colega de trabalho. Né? Então, Dia das Mães, a gente fez um chaveirinho muito legal, a gente trouxe palestras de consciência, então, no Outubro Rosa, a gente trouxe, por exemplo, palestras relacionadas ao assunto. Então, Dia dos Pais, a gente trouxe também algumas lembrancinhas. Então, a gente tem se movimentado e tornado o supermercado um ambiente muito agradável. É que eu, como consumidor, eu penso assim, que a forma como o supermercadista trata o funcionário dele é a forma como ele vai tratar o cliente. Você entende? Eu não tenho dúvida disso. Se eu entro numa loja e eu percebo que eu percebo alguma situação em relação ao funcionário, vindo de um líder ou Sim. de uma... Não, é péssimo. Qual é a importância que, se ele dá essa importância para o funcionário, imagine para mim. Hoje, Dani, a liderança é o motivo número 1 pelo qual as pessoas pedem demissão de uma empresa. Não só no supermercado, no geral, dentro do varejo, né? dentro do varejo. Todo. Dentro do varejo. Porque nós temos líderes muito desqualificados. E sabe qual que é o grande problema? E isso é uma das coisas que eu falo no meu treinamento. O cara que é estúpido, por exemplo, um gerente, que é estúpido com o repositor, ele é estúpido com a esposa dele. Igual foi um dia, né? Ele é estúpido com o filho dele. Sim. Só é um reflexo. Sim. O que ele é em casa, ele é no trabalho. E, então, assim, às vezes a gente acha que o dano está sendo só no profissional, o dano dele tá sendo lesivo dentro da casa. Então, quando nos meus treinamentos a gente foca muito nesse autoconhecimento, cura, transformação pessoal, etc e tal, e principalmente autoconsciência do que aquilo está causando na vida dele, é sempre o primeiro passo. O autoconhecimento é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma pessoa. Assim, se você não souber realmente quem você é, seus pontos positivos, os seus pontos negativos, o contexto que você está inserido e como as suas qualidades e defeitos estão naqueles contextos, dificilmente você vai conseguir dar resultado. Então, às vezes, por exemplo, você tem donos de supermercado que tentam implantar metas, tentam fazer coisas, né, dentro da loja, só que o líder dele não sabe nem dar um feedback. Não sabe nem, Dani, vem cá, deixa eu conversar contigo.
olha, a gente tem que fazer isso, ó, tu tá fazendo dessa forma, dessa forma. Tem que saber dar o feedback, né? Sim, também. sim. Não adianta... Só que o grande problema hoje, assim, o brasileiro não gosta de receber feedback, né? Não, a gente não tem esse costume. Eu sempre falo porque a gente, na nossa infância, a gente apanhou muito. Então a gente errava, vinha alguém que provavelmente exercia autoridade na gente, mãe, pai, avó, Sim. tia, professora na escola. Brigava. Te dava uma chicotada ali, né? Por algum erro que você brigava. Te xingava pelo erro, mas nunca te mostrava o caminho certo. E aí o que a gente aprendeu a fazer? Que é ruim, né? A gente aprendeu a não errar. Ficar com medo. Com medo de errar. Então a gente, por um lado, olha que situação complicada essa. Por um lado, a gente tem líderes desqualificados que não sabem dar feedback. E por outro lado, eu tenho pessoas que têm bloqueios e traumas vindo oriundos da infância que também não facilitam receber o feedback. E tem dificuldade em ouvir muitas vezes o que ela está errando. Dentro de um contexto, que é o supermercado, que é uma panela de pressão, que é desafiador, que é uma dificuldade muito grande, uma atrás da outra, que você tá... Eu sempre falo que o varejo, você não está matando um leão por dia. Cara, é um enxame de abelhas, porque são pequenos problemas, mas são vários problemas, né? E toda hora vindo. Então, isso é muito difícil. E eu te falo, aí você tem um supermercadista que quer abrir lojas, que muitas vezes faz investimento de milhões para uma pessoa totalmente desqualificada tomar conta dessa loja. Ele se preocupa, às vezes, com processos, com o lugar que ele vai pôr a loja, né? Com a estrutura, com a tecnologia, mas ele não se preocupa... Com quem vai tocar. Com as pessoas. E é um exercício... Com os líderes que ele tem. E é um exercício sempre que eu falo para os meus alunos, né? E para as pessoas, seguidores e tal. Falo assim, cara, pensa no seu faturamento de algum setor. Açougue, Rafa, eu faturo, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões nesse setor. Agora pensa na pessoa que lidera esse setor. Tá compatível? A qualidade dessa pessoa? Em 85% dos casos não está compatível. E o pior de tudo é que assim, Dani, eu sempre falo uma coisa. Eu já odiei essa frase que eu vou te falar, mas hoje eu concordo com ela. O resultado de um líder, ele não deve ser medido pelo resultado individual dele. Ele tem que ser medido pelo resultado dos seus liderados. Né? Porque eu também falei, não, peraí, eu não posso me responsabilizar. Não, tem que ser responsável. Porque assim, se o líder não está fazendo os funcionários, né, se desenvolverem, evoluírem, cara, que líder que você é? Eu me questiono até que ponto, né, realmente... mas eu tento. Cara, quem tenta não consegue. Você acha que liderança é um dom? E tem muita gente que não tem. Ou você acha que dá para suprir? Quem não tem essa aptidão, ele pode superar isso com treinamento. A gente tem 2 casos muito famosos aí no futebol, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. Né? Ambos chegaram no topo. O Messi através do talento natural e o Cristiano Ronaldo através do treinamento sem parar. Um cara obcecado pelo resultado. Então eu acho que todo mundo pode ser líder, todo mundo tem esse direito e esse espaço, e eu acho que eles conseguem chegar lá da mesma forma. Obviamente que tem pessoas que têm um talento natural para isso, e outras pessoas que precisam realmente se desenvolver. Mas, por exemplo, você pega ali pessoas que são extrovertidas ou introvertidas, né? O extrovertido, que é o meu caso, extrovertido, comunicador. Você olha a análise DISC ali, dominante, influente, né? Obviamente que para ser líder é mais fácil. É mais natural esse caminho. É natural. Só que assim, um líder também não é só falar e ser a figura. Um líder precisa analisar resultado, um líder precisa fazer planejamento, um líder muitas vezes tem que executar em alguns momentos. Então, existem algumas habilidades que são visíveis ao mercado, às pessoas, né? Como essa de comunicação, etc e tal. Só que essas pessoas, elas também têm os seus desafios dentro do processo de liderança que não ficam visíveis. Então, por exemplo, às vezes um líder, qual que é o papel dele? É investigar a qualidade do trabalho, fazer um planejamento, enfim. E muitos não fazem. Só que aí já é um talento natural dos introvertidos, né? Que geralmente tendem a ser mais analíticos, né? E olhar mais com essa forma. Só que a comunicação deles é mais defasada. O que ambos precisam fazer para conseguir chegar no topo? Se treinar e se desenvolver. Primeiro passo, autoconhecimento, entender quem eu sou, entender o que eu preciso fazer para melhorar, quais são as habilidades que eu preciso aprender e agir. Então eu acho que sim. Rafa, uma outra pergunta, porque a gente pode ficar aqui horas, né, falando. Para aquela rede, eu sou um supermercadista, porque o nosso podcast, o foco maior, né? Você que está vendo a gente aí, você
com certeza, ou diria, é empresário do setor. Para ele que quer iniciar, ele quer de repente colocar o colaborador, colocar um gerente dele para fazer esse treinamento, ou fazer essa análise de equipe, como é que ele pode fazer? Você fala comigo? Como é que... Massa. Qual é o processo, por exemplo? Legal. A gente tem vários meios, né? Mas, por exemplo, eu estava fazendo agora, esses dias, com uma rede que eu estou acompanhando mais de perto, eles são mentorados meus, e ele estava com uma dificuldade muito grande de escolher um líder para uma nova loja que ele ia abrir. O gerente geral. Um gerente, para essa nova unidade. E eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos mapear o perfil dessas pessoas? Então ele escolheu cinco pessoas potenciais, a gente avaliou o perfil de cada uma, e aí, dentro do perfil dela, a gente avaliou o resultado que ela estava entregando, e obviamente que num processo de escolha de um líder, ou de qualquer outro funcionário, o que eu olho, por exemplo, para efetivar alguém? A consistência no resultado. A Dani é uma colaboradora que ela tem seus altos e baixos toda hora, ou ela é uma pessoa que ela está numa crescente? Né? Linear. Porque se você tem uma pessoa que tem altos e baixos todo momento, cara, é muito arriscado você colocar essa pessoa num cargo de liderança. Uma linear pode... Ela pode evoluir. Então, consistência nos resultados. Então, legal, o Rafael ele tem um perfil X, mas dentro do perfil X dele, ele está executando o que ele pode? Ah, não tá. Ah, tá. Então, nós fizemos esse mapeamento, nós começamos a dar funções dessa nova vaga para essas pessoas dentro do contexto que elas vivem. Então, claro que, se você colocar ela para trabalhar como gerente, se ele não for gerente, vai dar acúmulo de função. Não é isso. Eu peguei, por exemplo, uma ou outra tarefa de um gerente e dentro de um tempo livre que ele tinha, eu introduzi ele lá dentro para entender o potencial dele. Para entender como que ele seria o desenvolvimento dele. Então a gente fez esse mapeamento, a gente validou o perfil, a gente viu, a gente deu um pouquinho de responsabilidade a mais, né, para ele performar e se desenvolver, e a gente tomou a decisão de escolher determinada pessoa. Então a gente também, por exemplo, tem o Fábrica de Líderes, que é um treinamento onde eu tenho 12 pilares, né, de desenvolvimento. Ele está firme desde 2020, é isso? Fábrica de Líderes? Ele existe, ele iniciou em setembro de 2020. Já passou por todos os estados do Brasil? Como é que é? Olha, eu tenho alunos em todos os estados do Brasil, Uruguai, e na semana passada entrou um supermercado da Argentina. Caramba, vocês vão agora fazer então a América Latina inteira? Olha, ainda não é nosso foco, por mais que hoje a demanda já começou a surgir, né? Então esse supermercadista da Argentina, ele está a 300 quilômetros de Foz do Iguaçu. Ele te acessou como? Pelas redes? Eu postei que eu ia fazer um stand na APRAS, né, na Feira do Supermercado do Paraná, que é um stand nosso do Fábrica de Líderes, e aí ele viu a APRAS, né, divulgando o nosso stand, etc e tal. E aí, dentro dessa divulgação, ele me encontrou e ele falou assim, cara, eu tô com um problema de pessoas e eu já morei na Argentina, então eu falo espanhol. E aí a gente fez uma reunião em espanhol e falou assim, olha, você topa vir pra cá? Fazer um treinamento esse ano, etc e tal. Até falei, né, do Fábrica, falou, a gente vai fazer um Fábrica de Líderes presencial aqui. E eles são uma rede com 500 funcionários, mais ou menos, né, uma rede grande. Só que eles também fazem parte de uma rede, acho que de mais de 30 lojas lá. E ele falou assim, se dá certo comigo, aí eu abro a possibilidade para você, porque nós somos um dos diretores aqui. São 12 módulos, então, como você falou. A gente trabalha 12 pilares. Então, assim, tem vários pilares que eu uso. Por exemplo, um pilar que eu trabalho muito no desenvolvimento de líderes é a inteligência emocional, que é pouco falado. Pois é. Autoconsciência, né, dos fatos, autocontrole das emoções, automotivação. Se você pega hoje LinkedIn, Facebook, Instagram, o que você mais vê é as pessoas colocando na responsabilidade da empresa o dever de motivá-las. E as pessoas não têm capacidade de gerar motivação própria. Como que uma pessoa quer trabalhar no supermercado e não tem capacidade de gerar motivação em si mesmo? Propósito pessoal, autorresponsabilidade. Então hoje uma das coisas que eu mais vejo também, Dani, no varejo são líderes que não se posicionam. O cara vai lá, vamos supor que eu sou gerente, tá? Tem problema ali entre dois funcionários. Eu pego os dois na mãozinha,
levo lá na sala do RH, resolve. Entendi. É muito fácil. Porque hoje a gente vive uma geração, Dani, que o filho começa a falar palavrão, o pai chega pra mãe, reclama e fala pra ela ir conversar com a professora. Nossa, sim, verdade. Vai lá, resolve com a professora. Por que o meu filho paga tão caro numa escola? As responsabilidades, elas se inverteram, né? Pois é. Você joga pro outro, Mas, né? e eu até brinco nos meus treinamentos, Dani, que é uma coisa assim tão básica. Às vezes você vê rapazes que chamam moça pra sair, eu sempre brinco, o pessoal dá muita risada. Chamam uma moça pra sair, sei lá, vai chegar numa pizzaria. Chega o garçom lá, pergunta, você vai querer pizza do quê? Não sei. Sabe, o cara não sabe nem se posicionar, nem falar o sabor que gosta, porque tem medo de desagradar os outros. Cara, você tá saindo pra conhecer uma pessoa, a pessoa precisa te conhecer. Você ter medo de desagradar os outros... Tem que se posicionar, né? É uma coisa absurda. Você pode se posicionar sem ser agressivo, sem É ser... normal. Tá tudo bem você gostar de um outro sabor. Tá tudo certo. Só que hoje, Dani, a gente tá num momento de sociedade sensível, onde as pessoas não querem se indispor com as outras, elas também não estão preparadas para isso, porque também existe muito problema emocional interno. E aí a gente acaba vendo esses bloqueios tomarem conta do ambiente de trabalho e por consequência as coisas não evoluem, sabe? Então a gente tem feito um trabalho assim muito incisivo. E o fato, Dani, de eu estar no varejo desde menino, assim, eu falo pros meus amigos, eu falo, ó, eu não sei em qual setor eu nasci, mas a dor do parto da minha mãe começou dentro de um supermercado. Ela estava trabalhando na loja, assim, na empresa, e aí falou, ó, vamos lá que vai nascer. Rafa, a gente pode ficar conversando aqui horas, mas enfim, senão a gente vai estender aqui, não vamos acabar. Qual é a expectativa do seu projeto, do Fábrica de Líderes? Onde vocês pretendem, você pretende chegar onde com esse projeto? Legal. Existe um número de capacitações, de treinamento, de redes? Legal. Hoje a gente já passou de mais de 30 mil colaboradores, líderes e donos de supermercado, né? Claro que a maioria dessa parte são líderes e colaboradores, né? Então, hoje o Fábrica de Líderes, ele é um treinamento online que a gente treina e desenvolve, né? A gente tira esse peso do seu ombro. Então, o que eu acredito, Dani? Eu sou um cara que eu gosto muito da área de pedagogia também. Ao invés de eu te vender um curso e você ter que ir lá, aprender a minha metodologia e aplicar com a excelência que eu faço, vai demorar muito. Certo? Vai demorar muito. Então, o que a gente entendeu? O dono do supermercado, que muitas vezes procura a gente, ele já está com a corda no pescoço, ele já não tem mais pessoas disponíveis, ele tem vários problemas, né? Então, o que a gente fez? A gente transformou um curso numa SaaS, né, numa empresa que presta serviço, onde eu tiro ou eu faço um papel do RH na sua loja. Então, eu, Rafael Haddad, que treino os seus funcionários. Não é meu time, não é ninguém. Sou eu que treino. Sim. Então, 2 vezes por mês... Você vai lá? Não, é online. Ah, online. Online. Os seus funcionários recebem um link, onde eles acessam do próprio celular e eles conseguem assistir as aulas ao vivo comigo. E aí fica, Rafa, mas no horário marcado, meu filho estava com febre e não conseguiu assistir a aula. Show de bola. Você tem acesso ao link com uma senha, né? Gerado uma senha para eles. E eles podem assistir quantas vezes quiserem, a hora que quiserem. Né? Fora material de apoio e vários outros benefícios. Por exemplo, hoje eu deixo muitos donos de supermercado visitar a parte interna da minha loja. Então eles vão lá no meu escritório, eles sentam com o meu administrativo, com o meu RH, com o meu DP, com o meu fiscal, com o meu marketing, com o meu financeiro. Que representar o que você está vendendo, total, né? Por exemplo. Total. E eu sempre falo para eles, né? Vocês podem ir o dia que vocês quiserem. Sabe, eu não arrumo a casa para receber visita. Não, você só me avisa, ó, dia tal eu vou lá, show de bola. E provavelmente eu não vou estar lá no dia. Vai ser tudo com os meus funcionários. Ou seja, você vai ser treinado pelas pessoas que eu treinei. Tanto que nesse evento que eu te mostrei, o Transforma Varejo, eu botei uma estagiária minha de 18 anos, para palestrar sobre recrutamento e seleção. Nossa, 18 anos. 18 anos. E detonou, assim, foi aplaudida de pé, assim, pelo pessoal, porque o pessoal reconheceu também. Tava um pouquinho nervosa e tal. Imagino. E já coloquei um outro estagiário meu de 18 anos para ensinar precificação, né? Uma metodologia que a gente saiu de 27,5 de margem para 32. Cara, a gente fez um trabalho fantástico, porque era um menino muito analítico.
Falei, vou usar esse recurso a favor do resultado. Identificar, né, o que as pessoas têm, de repente, uma aptidão. Isso. E a gente fez um BI junto ali, começamos a analisar algumas coisas no mercado, enfim. Então, o supermercadista que precisar de um apoio, de uma mão, hoje nós treinamos, né, eu tenho referências no Brasil inteiro, inclusive fora do país, né, mas fiquem à disposição para me chamar, eu tô aqui. Rafa, obrigada. Olha, pessoal, a conversa, ela vai. Então, assim, a gente pretendo trazer você outras parte vezes aqui. Parte 2. Nossa, porque assim, quantos assuntos. Eu quero ver se você volta pra gente falar sobre o trabalho do influencer hoje no supermercado, que é poxa, eles também existem, viu, pessoal? E eles ajudam a vender, né? Existe, então, assim, é muito bom. Agradeço a sua presença, Rafael Haddad. Queria que você desse um recadinho, se você quiser dar um recado. Legal, vamos embora. Onde o pessoal te acessa também, como é que o pessoal te segue. Show de bola. LinkedIn, Rafael Haddad, Instagram é @RafaelHaddad1, HADDAD. Às vezes as pessoas perguntam, Haddad é igual, você é parente do político? Eu falei, cara, não tenho nada a ver com ele, é só uma coincidência. Cara, o meu último recado, eu acho assim, donos de supermercado, líderes, colaboradores, pessoas que estão aqui dentro do ambiente de varejo que estão assistindo esse episódio. Eu acho que toda pessoa ela é o maior ativo que a sua organização pode ter. Né? Treine, desenvolva, entenda que ela é parte do processo de crescimento dentro do seu negócio. Para quem trabalha no varejo já sabe que você não vai longe se você não tiver pessoas competentes, qualificadas ao seu lado. Explorem muito o lado comportamental, não busquem, né, só a técnica, tenham um planejamento, uma estrutura eficiente para treinamentos. E eu também fico à disposição, se vocês precisarem de alguma ajuda, vou estar de braços abertos aí. Rafa, obrigada. Tamo junto. Pessoal, nos sigam, nos acompanhem nas redes sociais, YouTube, Spotify, Deezer. Até a próxima. Valeu!